Professor, boa noite. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Obrigado. Não é uma crítica em cima disso, mas é uma curiosidade. A gente tem visto lá Bandeira entrando em certos jogos, como opção do senhor, e joga e em seguida cai o rendimento. A mesma coisa com o Edinho. Joga, cai o rendimento. É verdade, e por isso não é uma crítica, ambos passaram por problemas, né, de contusões aí. E curiosidade, existe uma outra opção para que alguém, de repente, entre como uma terceira via e se garanta como titular? Ou alguém que já chegou, que possa entrar também nessa via? Não, eu acho que os dois são jogadores que estão... como qualquer jogador, tem momentos muito bons, momentos que não são tão bons assim. Acho que o Facundo vem de um período inativo muito maior. O Edinho também teve alguns problemas. O Edinho, esse ano, ele já jogou muito mais do que o ano passado. Então, assim, é sempre uma situação que a gente tem que estar muito atento, entendeu? E é uma função que exige muito fisicamente. Então, quase nunca nós vamos ver um jogador ali fechar os 90 minutos. Todo mundo ali, geralmente quando dá ali 60 minutos, já está na hora de trocar, porque a função dele dentro do nosso sistema é extremamente desgastante. Ele é o cara da profundidade, então é o cara, o jogador que recebe bola nos espaços e ele tem que retornar. Por isso que é uma característica muito especial que a gente tem, e a gente tem trabalhado com essa alternância para que eles possam, né, a gente possa sempre contar com um jogador bem descansado para poder fazer essa função. Professor, parabéns pela vitória mais uma vez. Obrigado. O Sport produziu, tá? Mas o que o senhor atribui essa falta da última bola? Porque eu vi Love muito esforçado e não conseguia concretizar a jogada no final. Vi também Edinho descer pela direita, poderia chutar para o gol, mesmo cruzado, e não fez. Tentou cruzar e não deu tempo. Tanto que a bola cruzada, Filipinho entrou e fez o gol de bola cruzada. Eu acho que falta um pouquinho isso no esporte, e não é de hoje não, vejo há muito tempo. O jogador entra, pode chutar, mas prefere passar a bola. O que o senhor atribui hoje essa falta de pegada no chute final? O que eu falo com vocês é o seguinte, falta muita coisa ainda no esporte, gente. Ninguém está pronto, ninguém vai terminar pronto. A competição é extremamente difícil. Se for dentro da nossa concepção, a equipe do Novo Horizontino é a equipe que mais pontuou fora de casa. Vocês têm essa estatística também, não tem? Então ninguém pontua tanto fora de casa sem ter argumento para isso. E a gente tinha muito na cabeça o que era o jogo. Falou, eles vão subir as linhas para tentar nos marcar mais em cima, pressionar a nossa saída. Só que, se a gente furar essa pressão, também escancara. E a gente criou situações que a gente até acabou tomando decisões equivocadas. Mas teve contra-ataque de 4 contra 2, teve várias situações. Se a gente tivesse aproveitado um pouquinho, teria talvez construído um placar diferente. Acho que Wagner teve boas oportunidades hoje, de passe, de receber a bola, de construir e tal. E falar assim, pô, aí se o jogador chuta e a bola é para fora e ele não cruza, a gente fala assim, pô, devia ter cruzado e não ter chutado. Ali é um momento do atleta que a gente não pode intervir. A tomada de decisão é muito difícil, é muito complicado para um atleta que corre que ele está ali e tomar uma decisão. Para a gente que está, às vezes, fora, ou alguns de vocês que estão numa sala, é fácil falar, tinha que ter cruzado. Mas o que o atleta enxerga naquele momento é totalmente diferente do que a gente enxerga. Por isso que eu tenho muito respeito pelos atletas nas tomadas de decisões. Eu não critico o atleta nessa situação. Eu sempre faço correções em cima de posicionamento, e de alguma atitude. Ele poderia ter sido mais agressivo, poderia ter encurtado mais, poderia ter movimentado nas costas. Essas são as minhas correções. Agora, tomada de decisão, quem sou eu? Quem sou eu? Se eu tivesse essa capacidade, eu teria sido um atleta de alto nível, e não tenho. Então é coisa deles. Então o atleta ele tem que tomar várias decisões, e decisões com situações de pressão de tempo, de adversário que está ali para destruir a jogada, para poder impedir que aquela jogada aconteça. Então, nesse aspecto, eu não tenho nada a falar. Agora, o jogo era muito difícil. A gente tinha muita noção disso. Se a gente tivesse tido talvez mais tempo, a gente poderia ter preparado estrategicamente alguma coisa diferente. Só que mal a gente conseguiu estar em condições de jogar. Não só nós, como o Novo Horizontino também. Então, as duas equipes
Você vê que no finalzinho ali tá todo mundo. O time dele teve atletas que saíram com câimbra, nós tivemos jogadores no final, todo mundo caído ali pelo esforço que foi feito, porque nós tivemos um jogo muito difícil contra o Vila Nova lá, né? Com umidade do ar bem baixa, que é uma coisa que traz muito desconforto para quem está acostumado com um clima mais úmido, né? Talvez as pessoas não tenham noção disso, né? Como é que é diferente, assim. Vai fazer uma corrida de 5 km aqui e fazer uns 5 km lá para você ver a diferença. Tem hora que você vai puxar o ar, parece que não vem, entendeu? Então, a gente tentou preparar da melhor forma possível. E se eu posso fazer, eu fiz esse comentário com os atletas, é que eu acho que depois do gol, a gente poderia ter trabalhado melhor a bola. A gente teve possibilidade para isso. Acho que a gente entrou numa rota assim, de querer administrar o resultado, segurar o resultado, e aí nós acabamos desperdiçando várias situações que a gente poderia ter mantido a posse, ter jogado, ter feito os caras correrem um pouquinho atrás da gente, mas é aquele lado onde o emocional às vezes fala mais alto do que o racional, né? A racionalidade, ela cai em virtude daquela coisa de, vamos segurar o resultado já está aqui, 1-0. Então, eu acho que a gente poderia ter sustentado um pouquinho melhor. Professor, aqui, boa noite. Boa noite. Pelo resultado. Obrigado. Claro que essa parte fica com o pessoal da preparação física, DM, mas a gente viu do jogo contra o Vila alguns jogadores muito desgastados. O Michel não foi relacionado, por exemplo, para o jogo de hoje, por uma situação ali clínica. Hoje o Eduardo acabou sendo substituído, o Filipinho também. Claro, naturalidade de jogo, cansaço, como você falou. Mas da parte do treinador, como é que fica trabalhar isso para uma semana que vocês já viajam na quarta-feira, um deslocamento também complicado até Muriaé? Obrigado. Cara, como eu falo sempre, a gente trabalha com atletas de alta performance, alto rendimento. Se eu for pegar atletas profissionais de alto rendimento de todas as modalidades, você vai ver assim, perto das Olimpíadas, tem atleta de atletismo que sofre lesões, tem isso, porque a performance e a lesão, elas andam muito próximas, é muito tênue entre o melhor rendimento e você ultrapassar seu limite e ter uma lesão. Então, assim, o que nos traz? O tempo de recuperação do jogo passado para esse é o mínimo, né? Que são 66 horas praticamente, eu acho que foi isso. Então, a gente sabia, assim, o alerta estava ligado para algumas situações, né? O Eduardo está vindo de uma sequência depois que ele teve uma lesão, voltou, então ele teve uma sequência. E o Filipinho também está tendo uma sequência, né, grande, um jogador muito intenso, de muita velocidade. O que eu sempre falo assim, a gente não pode ter medo de ter as lesões, porque a performance, ela depende desse nível de estresse da musculatura. O Filipinho conseguiu hoje, às vezes, chegar no lance do gol com força para poder finalizar. Então a gente não pode ter medo. O que a gente sempre tenta, de alguma forma, não é nem eliminar a questão da lesão. É que se acontecer a lesão, que ela possa ser num grau menor. Que o atleta fique pouco tempo fora da equipe. Então o Michel teve um trauma, né? No último jogo, infelizmente não pôde, não teve nada de cansaço, levou um trauma, né? E aí ele não reuniu condições para hoje, porque o tempo era muito curto. E tanto Eduardo quanto o Filipinho são jogadores que a gente precisa observar, porque eles pediram para sair, né? Então a gente precisa avaliar para ver o que é. Nada que a gente não possa falar agora. Tem que esperar pelo menos 48 horas para a gente poder fazer um exame mais preciso para ver o que é, ver como é que vai ser a reação desses atletas na reapresentação. Professor, boa noite. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Quarta vitória seguida do esporte. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância tática do Alan em campo hoje. Ele fez uma partida com muita entrega diante da partida anterior, que a gente viu ele um pouco assim... Podemos dizer perdido, né? Ele não teve tanta velocidade, tanta entrega, também está vindo de um campeonato totalmente diferente, fora do país. O Alan não é um jogador de velocidade, muito pelo contrário, né? O Alan é um jogador muito cerebral, assim. É um jogador que sustenta mais a bola, que consegue, às vezes, um chute de fora da área, como ele fez hoje. É um passe para uma situação de finalização. Então, e era muito comum na minha cabeça, assim, porque é uma readaptação, né? O Alan foi meu atleta no Grêmio em 2014. 2014 para 2000, são 9 anos, né? Então é uma readaptação daquilo que
que ele imaginou, assim, que ele jogou, que ele conheceu. Mas eu acho que está sendo muito rápido até, cara. Eu acho que eu tenho que enaltecer, assim, o trabalho dele. Acho que é um jogador muito importante, assim, é totalmente diferente do Jorginho, tá? Um jogador completamente diferente. O Jorginho dá muito andamento. Os dois têm uma capacidade técnica excepcional. Mas um é mais na força, na imposição, na inteligência, e o outro na mobilidade, na técnica. Então são jogadores muito interessantes, mas com capacidades bem distintas. Né? Boa noite, Anderson. Boa noite. Parabéns mais uma Obrigado. vez pela vitória. Fábio Matheus fez uma grande partida na minha visão, mais uma grande partida. E você teve também o Fabinho, que fez uma boa partida na minha visão também. Então a gente pode dizer que o Sport está bem servido naquele setor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse momento do setor de volantes do Sport, que outrora foi tão criticado e hoje está tão bem servido. E nós temos que falar do Ronaldo, cara. O Ronaldo tá jogando muito. O Kroos. Pelo amor de Deus. Senão, se eu não falar do Ronaldo aqui, aí, né, ele vai me chamar a atenção. Não, eu acho que eles estão muito bem, tanto o Ronaldo quanto o Fábio. O Fabinho é um baita de um jogador, veio de um período inativo muito grande. Pedro tem feito jogos fantásticos. O Felipe está chegando agora, o Felipe também tem muita qualidade. Nós temos o Ítalo, então assim, é uma função que a gente tem uma mescla de jogadores mais experientes, jogadores jovens, mas com muita capacidade. Temos o Lucas ainda, Lucas André. Às vezes o Lucas não tem espaço porque tá difícil, cara. Mas é um baita do jogador também, a gente tem ali... várias possibilidades, assim. Então, às vezes, a gente já tem formatado um pouquinho até jogar com 3 em algumas situações, por tamanha a qualidade desses atletas, né? Então, a gente está muito bem servido e claro, é uma função que a gente, às vezes, vai perder um ou outro atleta em função de cartão, porque são jogadores que estão mais expostos. Hoje o Fábio recebeu um cartão nesse sentido. Então a gente vai ter ali peças importantes aí na sequência. Ô Anderson, uma colocação antes. Eu fico observando a competição e vejo que algumas equipes chegam aqui na ilha e se superam mais ainda. Eu vi, depois do jogo do Mirassol contra o Sport aqui, eu não vi o Mirassol jogar mais aquela bola que jogou aqui. O próprio Novo Horizontino, para mim, mesmo ele fazendo essa grande campanha como visitante, eu achei que ele jogou um pouco mais também hoje. O Vitória da Bahia também veio aqui e jogou muita bola. Queria que você falasse em relação a essa situação também, se pesa a questão do esporte, da torcida do esporte, deixa os adversários mais ligados, mais acesos. E só um detalhe, o Sport naquele auge técnico, quando estava nos melhores momentos, era um time que tinha uma consistência defensiva e tinha muita força também ofensiva, muito volume de jogo. O Sport fez o gol com a cara que era o time do Sport antes. O gol do Sport foi com aquela verticalidade, troca de passes, velocidade. Está faltando um pouco mais dessa intensidade durante os jogos também? Não, gente, eu acho que o que acontece? Nós estamos indo aí para não sei quantos jogos nós já temos. 53 jogos. Assim, então a gente está passando por um processo em que tudo pesa, entendeu? Uma temporada inteira. Nós tivemos decisões importantes. O Campeonato Brasileiro da Série B é muito difícil. As pessoas que às vezes menosprezam essa competição, às vezes falam assim, a Série A tem jogos que são muito piores do que os nossos jogos. Nossos jogos são brigados, são disputados, são cada centímetro ali. A gente tem briga, tem disputa. Às vezes o jogo de Série A, o pessoal tem mais tranquilidade para jogar, tem um pouquinho mais de espaço. A Série B não tem, cara. A Série B, o jogo começa a 100 por hora, né? E vai. Então, a gente sabe que não ia conseguir manter o mesmo nível de atuação de alguns momentos atrás. A gente tem que salientar também que as competições são diferentes, o nível técnico é diferente. Nós estamos chegando agora no momento que quase todas as equipes da Série B se reforçaram nessa janela, fizeram bons investimentos. Uma coisa que eu nunca tinha acompanhado assim, mas clubes pagando 6 milhões, 3 milhões, não sei o quê, para contratar jogador na Série B, eu nunca tinha visto isso. Eu, sinceramente, não me lembro, assim, eu não sei. Esses outros, até Cruzeiro, Grêmio, Inter, pode ter acontecido em algum instante, mas... Então, assim, o nível da competição está cada vez melhor, mais difícil, as equipes são bem montadas. A gente, né, eu falo, vocês elogiam tanto os treinadores estrangeiros, né? Os caras vêm aqui, fazem, tudo para eles é bacana, é fora de série, entendeu?
E a gente talvez tenha pouca valorização de bons treinadores que a gente tem aqui no mercado. Tá? Equipes bem montadas, equipes bem treinadas, né? O Eduardo é prova disso aqui, ó, né? O que ele fez com o Novo Horizontino, uma equipe bem montada, bem estruturada, com uma ideia bem clara de como jogar, de que forma jogar e como fazer. E assim vai. A gente tem vários, né? Mas a gente colocou uma venda aqui, ó, no nosso olho para não olhar o que é feito aqui. Agora os estrangeiros, eles têm muita qualidade, tem muita coisa boa, tem muita coisa fantástica, mas tem muita coisa que não é também. Muito treinador aí que não consegue resultado de jeito nenhum. Muito treinador aí que está aí, se fosse treinador brasileiro, tinha caído há muito tempo. Não cai por causa da multa, não cai porque, né, vamos esperar, vamos aguardar. Os caras às vezes chegam e mudam completamente a rotina do jogador. Muda tudo completamente, né? E a gente às vezes fala pouco sobre isso. Eu acho que a vinda de treinador, eu acho que treinador não tem nacionalidade. Ele tem que ter trabalho. Mas nós não podemos só olhar para um lado e falar que é bom e o outro lado e falar que é ruim. Não é. Não é assim. Não é só a Série A que tem tudo de bom e nem a Série B que tem tudo de ruim. Não é assim. Tem coisas boas em ambas as competições, tem coisas ruins em ambas as competições. Temos bons profissionais na Série B, temos bons profissionais na Série A e tem profissional que não é tão bom assim na Série B e na Série A. E assim vai. Então eu acho que a gente precisa avaliar com mais profundidade, com mais naturalidade. Nós estamos vindo agora de uma eliminação na Copa do Mundo e agora está todo mundo falando que a treinadora não serve mais. Nós temos que parar com isso. Então, até 2 meses atrás servia. E agora porque perdeu, a gente tem que identificar futebol, Copa do Mundo, tudo. Você está propenso a ganhar, a perder. Como é que foi a construção disso? Como é que foi a situação? O que está acontecendo? Foi avaliado antes? Foi avaliado todas as possibilidades? Então, assim, a gente tem que estar sempre preparado. Nós passamos por um momento difícil há, 4 rodadas atrás. Quase ninguém que servia, gente. A gente escutava aqui, tira fulano, tira ciclano, tira o Anderson, tira o Jorge, tira todo mundo. É muito volúvel, é impossível que a gente possa ser tão bom ou tão ruim tão rapidamente. É porque o jogo de futebol, ele é apaixonante por isso, porque o melhor às vezes perde para o pior. O time que está numa fase muito boa, de repente pega um adversário e perde. Às vezes você pega um adversário gigantesco. Nós ganhamos do São Paulo lá dentro do Morumbi. 50 mil pessoas lá e nós jogamos muito lá. Futebol, meu cara. E a mesma coisa acontece aqui. Vem um time aqui e ganha da gente. Isso é o futebol. Por isso que ele é apaixonante. Porque se ele fosse outro esporte, mais quem é favorito geralmente ganha, aí seria o basquete, seria o vôlei, seria, né? Onde esse resultado, ele é mais, como é que eu vou te falar? Ele é mais previsível. Depois que eu vi o Leicester ser campeão do campeonato inglês, eu acredito em tudo, gente. Tudo. Porque um time como o Leicester ganhar a Premier League, então assim, tudo é possível. Tudo é possível. Professor, boa noite. Boa noite, Jorge, pessoal. O Sport abriu 7 pontos de diferença para o 5º colocado, pensando em acesso. Eu sei que é muito cedo, a gente está na 3ª rodada do retorno, mas vocês têm alguma pontuação mínima que vocês consideram ideal para o acesso ou ainda não, professor? Não, eu sinceramente eu não trabalho muito assim, entendeu? Eu gostaria de ter uma resposta boa para você, falar assim, vamos chegar a 65 pontos, 67, sei lá, não sei. Eu sinceramente eu não consigo assim, prever, né? Nas 3 vezes que a minha equipe técnica conseguiu ganhar a competição da Série B, a gente tem um número que é mais ou menos 20 vitórias como base, entendeu? Então, assim, não sei quantas vitórias seriam necessárias para o acesso, mas eu nunca conquistei esse acesso sem ter 20 vitórias, assim. Então faltam 7 vitórias. Mas em 2012, nós tivemos uma equipe com 21 vitórias, eu acho, que ficou fora. Com 71 pontos. São Caetano ficou fora.
Então, eu tenho muito respeito pela competição, não faço muita projeção. O que eu faço é o próximo jogo, assim, aí meu foco a partir de agora já é Tombense, de pensar, de estudar, de avaliar, ver o que a gente pode fazer, o que não vamos fazer como equipe, aquilo que a gente pode realmente executar aí. Boa noite, Anderson. Boa noite. Eu queria sair um pouco do âmbito da partida, até porque você foi bem explorado aqui, né, sobre o jogo de hoje. A respeito do Peglo, né, que enfim já se passaram os 8 jogos de punição. A partir da próxima partida contra o Tombense ele já vai poder ficar à disposição. Eu queria uma avaliação sua de como ele vem trabalhando, qual o teu pensamento na utilização do jogador, já pensando nessa partida que ele vai poder ficar à sua disposição. O Peglo foi uma coisa assim inusitada, assim, né? A gente sabe, na verdade a gente não tinha, isso não era comum, nunca tinha acontecido, né, Jorge? De uma punição internacional ela prevalecer num outro país, entendeu? Assim, isso nunca tinha acontecido. Eu não sei se foi uma recomendação ou um pedido daqui em função dos atletas que estão sendo punidos, das apostas. Eu não sei o que aconteceu, só sei que houve uma internacionalização dessas penas. Então a gente também foi pego muito surpresa, assim, né? E o Peglo, a partir desse momento, assim, ele sempre teve muito apto, assim, fisicamente, tecnicamente, é um jogador muito requintado no quesito técnico. Acho que a torcida do esporte vai ter uma resposta muito positiva dele. É claro que ele vai entrar no processo agora de jogo. Tem que esperar, aguardar, ter oportunidade. Ele pode fazer tanto o extremo pelo lado esquerdo ali, ele pode fazer como meia, né? São as duas funções que eu acho que ele vai trabalhar mais, assim. A função um pouquinho do Juba. Então, assim, é um jogador com esse perfil, muito bom tecnicamente, jogador de força, inteligente. Agora, uma coisa nos treinamentos, nós temos que ver nos jogos como é que vai ser esse encaixe. A gente pode ganhar em alguns aspectos, pode perder em outros aspectos, né? É um jogador que a gente tem uma expectativa muito boa aí na sequência. Obrigado, professor. Beleza?